teto de gasto? Para a saúde, para a educação, para a segurança, ciência e tecnologia. Errado. E não tem teto de gasto para gasto financeiro. Errado. Ou seja, não tem teto de gasto para saúde nem para educação. Só uma coisinha foi feito só. Não, congelamento. vai crescer. Só uma coisinha só. Não tem teto de gasto para financiamento da dívida pública, ou seja, isso é tirar o povo do orçamento e você colocar 500 bilhões de reais por ano no bolso de banqueiro ou no bolso de 10 mil famílias, ou seja, isso é um absurdo. Me explica de novo, porque eu não consegui entender como que você tira... Ou seja, o capitalismo brasileiro como diz o outro, né? É o socialismo dos ricos, né? Ou seja, é o socialismo dos detentores dos títulos da dívida pública. Sim, que são aqueles que estão mais próximos do governo. São os que ficam mais ricos não é quem está próximo do governo. Você vai falar para mim de corporativismo. Você vai falar para mim de capitalismo de compadrio, é isso? É o corporativismo, ou capitalismo seja, de Estado, tem alguns nomes. A Amazon é o quê? É capitalismo de compadrio. Não. A Pfizer, capitalismo... Hoje eles têm bastante... A Amazon, a Pfizer, capitalismo de compadrio. Samsung, capitalismo de compadrio. Ou seja, Mitsubishi, capitalismo de compadrio. Ou seja, então esse nós de capitalismo de compadrio, ou seja, capitalismo é Estado. O que é um capitalismo de compadrio? Essa é uma forma de... É quando você fala, a gente fala corporativismo e capitalismo de compadrio. Por exemplo, quando você tem no Brasil um governante e ele tem o poder demais de poder determinar uma licença, as regulações. Então, lembra do Eike Batista, o grande campeão nacional? Ele fez um monte de empresas, eram acho que umas 5 ou 6 empresas, nunca tinha tirado uma gota de óleo, mesmo assim ele era um bilionário, etc. Mas o que aconteceu? O governo brasileiro tinha uma relação muito estreita com esse cara, dava dinheiro, fazia financiamento, emprestava, dava concessão. Então, ele é um dos exemplos, né? Tem vários outros aqui. Então, tem a Oi, tem vários outros exemplos dos campeões nacionais. Mas o que a gente chama, que daí ele discorda de mim, do capitalismo de compadrio, é você ter uma iniciativa privada fortemente regulada pelo Estado e muito próxima, digamos, desse governo que vai determinar para eles, vai facilitar ou vai dificultar a vida desse cara. Não, o maior capitalismo de compadrio do mundo é os Estados Unidos, que é o país mais liberal do mundo. O maior capitalismo de compadrio do mundo é os Estados Unidos. Via o quê? Via gastos governamentais. A Alemanha nem se fala, a Coreia nem se fala, a Suécia nem se fala, a Dinamarca nem se fala. Mas o que é o capitalismo de compadrio? Porque no seu caso, acho que você está falando o seguinte: quando existe algum tipo de incentivo do governo, quando ele põe um dinheiro na empresa, quando ele compra alguma participação... Eu estou falando o seguinte aqui, Renata, eu não estou falando de brincadeirinha de $1 bilhão, não. Eu estou falando de política de gasto governamental de 2, 3 trilhões de dólares. Não estou do dinheiro de pinga, né, como o pessoal fala, né? Não estou falando desse nível de $1 bilhão, um incentivo para a empresa, por exemplo, uma renúncia fiscal para a empresa. Não estou falando desse nível. Isso é dinheiro de pinga. Eu estou falando de 2 trilhões de dólares, 3 trilhões de dólares para investimento em ciência e tecnologia, para depois socializar para o setor privado. É disso que eu estou falando. Isso é capitalismo. Isso é o que chamam... Deixa eu só entender, ver se eu entendi. Estou só dizendo que os Estados Unidos, por meio desse financiamento de tecnologia e ciência e tecnologia, eles que possibilitaram a existência da Amazon. É isso que você está falando? Não, isso... O que é isso aqui? Você sabe o que é isso? Um telefone que não é iPhone. Não, mas tudo bem. O que é isso aqui? É celular, né? É. Sabe onde foi inventado isso? Complexo Industrial Militar... DARPA. Que é uma agência americana que vende. Internet. Complexo Industrial Militar Americano. Fala uma outra inovação aí. Vamos falar das inovações tecnológicas aí. Eu sou ruim, Rodrigo. Não. Fala qualquer inovação tecnológica aqui aí. Sei lá. Inovação tecnológica. Não, qualquer uma. Tudo... Carro elétrico. Estado. Mais aí. Estado, vamos lá. O setor privado... Tudo foi o Estado. Então, a iniciativa privada não teve o papel importantíssimo de fazer concorrência, de testar, de risco. Isso não existe. Renata, se você sabe que uma invenção, uma inovação tem 0,3% de chance de dar certo, você vai colocar o teu na reta para isso? Quantos empresários já fizeram isso? Nenhum. Empresário, você qual? O Edison, Thomas Edison. Não, espera um pouquinho. O Thomas Edison, primeiro que vamos pegar aqui a Speed Genie, por exemplo, né? Aquilo ali sim, é o caso, né? Do empresário pega. Eu tô falando de grandes coisas.
O próprio Santos Dumont colocava dinheiro do bolso dele. Não, mas isso é um avião. A Amazon ficou 9 anos dando prejuízo, ele dando do bolso do financiamento depois de alguns investidores que ele conseguiu, como ainda... A Amazon, sabe qual é o maior cliente da Amazon? Estado americano. Tudo bem, mas ser cliente não significa que é corporativismo, necessariamente. Não é corporativismo? Necessariamente. Eu tenho um grande cliente que é o Estado. Ele pode ter outros clientes também. O Facebook, por exemplo, o cara já falou abertamente, eu sou obrigado a passar todos os meus dados para o governo americano. Já deixou isso muito claro. Não, então, mas isso é um gravíssimo problema. Problema é um gravíssimo problema. Renata, o que as Big Techs fazem hoje é justamente o que o liberal não gosta e não quer, e não incentiva. Então isso é uma coisinha só. É por isso que eu estou te dizendo. Os liberais têm um espaço de vivência deles que é o mundo da fantasia. Porque no mundo real eles não têm espaço de ação.